Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um quadro aqui no nosso canal. Hoje a gente dá início, né, a uma junção de pessoas para falar sobre temas que são relevantes nas áreas de inovação, de tecnologia, de transformação digital, de estratégia organizacional, para trazer impressões e posicionamentos distintos, com profissionais com visões que possam se somar para que a gente possa colaborar na construção de caminhos, de meios para realizarmos projetos e estratégias dentro das empresas. Eu sou Ronaldo Souza, sou especialista em inovação, sou administrador de empresa. Recebo hoje aqui o professor Renato Beltrão, que é um especialista em gestão de projeto, e também o consultor, professor, especialista da filosofia, aí, que é uma das metodologias ágeis, que é o LEAN, que é o Marcelo Santos. E a gente vai falar hoje sobre gestão de mudanças e os desafios que ela traz, tanto para os profissionais quanto para as organizações. Primeiramente, obrigado mais uma vez, Ronaldo, pelo convite, né, de estar aqui com você, contribuindo. Uma grande honra estar com você, estar com o professor Beltrão, né, alinhados no mesmo propósito. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da gestão de mudança, né? Olha, eu digo sempre que sair da zona de conforto é algo muito desconfortável, né? E mudar mexe com tudo isso, né? Então, como que eu enxergo, né, um bom caminho para que a gente inicie uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, mudanças de atitude? Eu oriento sempre, e pratico isso desde 2012, né, que se mude primeiro como faz. Né? Aprendemos isso com um dos grandes pensadores da filosofia Lean. Ele diz que primeiro você mudando como faz, né, exercitando, ou seja, tornando isso um hábito, né, logo vai se passar a ser sua nova cultura. Então, até hoje eu não descobri outro caminho, né? Eu tenho tido bons resultados mudando primeiro como as pessoas fazem, desenvolvem suas atividades. Mas o que seria mudar como faz, né? O Niel também nos traz outra frase muito bem conhecida, né? Fazer mais com menos esforço, maior qualidade, e eu acrescento, e humanização, né? Porque tudo tem que ser melhorado. Então eu digo, mudar como? Bom, trazer uma mudança, né, que traga bons resultados para o colaborador, né, e sem dúvida alguma, de tabela a empresa vai ter o resultado desses bons resultados. Então, quando você consegue mudar um processo, uma atividade para melhor, né, onde o colaborador vai se sentir, e aí, nessa sequência, mais seguro, né, com a maior qualidade dentro das suas atividades de vida, né, ele, sem dúvida alguma, vai incorporar essa mudança, ele vai entender que aquilo foi para melhor, mudou para melhor. E aí a empresa ganha em tabela com o resultado que vai vir, vamos dizer assim. Então, é um grande desafio para algumas empresas aqui no Brasil, principalmente. Por quê? Porque se trata de mexer na zona de conforto, né? E aí a gente sabe que, principalmente, os latinos-americanos são um pouco indisciplinados. Isso é uma verdade, é um fato, né? Então, temos essa dificuldade, mas é um bom caminho a se iniciar. Mude primeiro como faz, mostrando para aquele colaborador, aquele time, aquelas pessoas, que ela consegue obter um resultado melhor, com menos esforço, né? E aí vai se passar a ser uma cultura e ela vai tratar aquilo de uma forma tão natural que vai passar a ser a cultura dela. Esse é um grande desafio que as empresas precisam enfrentar, principalmente nos momentos atuais, né, que estamos passando e nessa onda de crise que ainda está por vir. Renato, como é que você enxerga aí essa questão da gestão de mudança e como as empresas podem se preparar para ela? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Marcelo. É uma honra estar aqui batendo papo com duas feras. Espero poder contribuir aí bastante aí e aprender com vocês também, né?
O título de professor a qual vocês me botaram aí, eu até agradeço, né? Mas eu diria que eu sou um entrante nesse meio, eu sou um profissional do mercado que me convidaram para ser professor, então a gente leva um pouco da nossa experiência, né? Então, eu agradeço também o título que me foi dado e com muita honra eu recebo. Bem, eu acho que a gente está num momento muito propício, né? Assim, infelizmente, por um problema ruim na humanidade, né, que foi a pandemia, abriu os olhos para as empresas para dizer que, a gente precisa estar muito atento a essa questão de mudanças, né? Porque mudanças, elas surgem por N motivos. A mudança vai surgir. Um deles é na dor, como foi o que aconteceu, né? Eu diria que as empresas hoje precisam não só estar preparadas para mudanças, como eu acredito que mudança já tem que fazer parte da rotina da empresa. A empresa precisa assumir, as empresas precisam assumir que mudança tem que fazer parte da sua rotina hoje, né? Então, a empresa que não olha para a sua rotina e não enxerga mudança dentro dela, tá fadada ao fracasso, né? Então, quando a gente olha, e muitas vezes a gente acha, né, Ronaldo, Marcelo, que isso está muito ligado às empresas de tecnologia, né? Porque a tecnologia avançou bastante nessa época, teve muitas mudanças, mas não. Esse momento que a gente vive agora mostrou que as empresas precisam ter um olhar especial ao seu negócio, né? Porque muitas vezes vai ser necessário uma mudança dentro do seu negócio. Eu vou só citar um exemplo da minha empresa de consultoria em gerenciamento de projetos também, né? A gente tem alguns clientes aqui no Brasil. E aí é interessante isso, né? Porque o nosso carro-chefe durante muitos anos foi implantação de escritório de projetos, né? E durante a pandemia, a gente caiu muito em faturamento em escritório de projetos. Por outro lado, nossa empresa aumentou bastante a procura para gerenciar projetos complexos, que era uma coisa que a gente tinha pouco. Então, eu tive que mudar o foco da minha empresa, que era um, para outro, e eu não tinha estrutura para a demanda que chegou para esse outro. Então, eu tive que mudar rapidamente. Eu tive que mudar meu foco rapidamente. Então, hoje, na nossa empresa, a gente já tem inserido na nossa empresa que mudança faz parte. E a gente já estruturou isso para dizer assim, já estamos esperando qual vai ser a próxima. E não é uma mudança, não foi uma mudança tecnológica, foi uma mudança de negócio mesmo, né? Veja, meu negócio virou. Eu tinha esse aqui como meu carro-chefe, e tinha um tantinho aqui de projetos complexos, e eu tinha estrutura para atender esse mercado aqui, e um pouquinho para atender esse. De repente, o mercado fez assim. E eu rapidamente tive que mudar. E não é uma coisa fácil mudar, né? A gente sabe que mudar não é uma coisa fácil. E aí eu queria pegar um gancho do que o Marcelo comentou, que eu acho que é interessantíssimo, uma coisa que eu tenho uma crença muito forte em cima disso, e foi interessante que o Marcelo já trouxe isso à tona aqui na nossa conversa, né? Eu acho que o grande erro das empresas ao encarar mudanças é de achar que precisa mudar a cultura organizacional para isso, né? E o foco não pode ser a cultura organizacional, o foco tem que ser a atitude em fazer diferente. Que essa atitude em fazer diferente, como comentado pelo Marcelo, leva a uma mudança de cultura. Só que, se a gente for atacar diretamente a mudança de cultura, a gente vai ficar patinando e não sai do canto. E aí, quando você está implantando a mudança, já passou, você já precisa de outra. Já é outra. A situação mudou, né? Então, trabalhar as pessoas para mudar a forma do fazer, como o Marcelo levantou aí, é quem vai impulsionar que lá na frente ocorra essa mudança de cultura. Porque eu diria que o principal ponto para a realização de uma mudança é engajar as pessoas a ela. Essa é a grande dificuldade, né? Engajar as pessoas nesse propósito da mudança. E quando você ataca a cultura, por muitas vezes, você demora tanto tempo nisso aí que você não engaja as pessoas suficientemente na mudança e essa mudança não ocorre. Então, você inverter esse jogo, traz as pessoas, trabalha isso, das pessoas começarem a trabalhar diferente, fazer diferente, trabalhar a atitude das pessoas, né? A mentalidade das pessoas, porque a cultura vem em segundo momento, com certeza, né? Então, eu concordo demais com a fala do Marcelo, tenho essa crença, é assim que a gente trabalha
implantando, por exemplo, escritório de projetos, que também se acaba tendo uma transformação muito grande nas empresas, né? A gente fala muito isso, né? Não adianta colocar um escritório de projetos pensando na mudança da cultura, porque isso vai vir em detrimento ao trabalho diferente que a gente vai estar fazendo, né? Então, basicamente, resumindo tudo que eu estou falando aqui, eu diria que principal, se eu resumir aqui em 2 pontos, assim, só para concluir, eu diria que, ponto um, colocar na rotina da empresa a mudança. Mudança tem que fazer parte da rotina. As equipes, os departamentos têm que estar ligados à mudança, tem que ter isso dentro dos seus processos. Como lidar com essas mudanças e como atacar fortemente as mudanças. Em segundo ponto, trabalhar as pessoas para fazer diferente. E eu só colocaria uma coisinha mais que eu lembrei agora, vai ficar 3 pontos. 3 pontos que eu diria que é assim, ó. A gente só consegue trazer as pessoas, engajar as pessoas, quando as pessoas entendem o propósito do que é a mudança. Então, eu diria que planejar bastante ela é importante, com cuidado para não ficar planejando demais e perder o momento da mudança, perder o timing da mudança, né? Dando sequência, né, nessa questão da mudança, eu estou muito alinhado aí com vocês, que o principal elemento é essa mudança de pensamento, né? O que hoje o mercado fala muito de mindset. As pessoas precisam mudar a maneira de pensar, de perceber o que está acontecendo e ter uma atitude para mudar. Então, isso é fundamental e estou 100% alinhado com vocês. Mas eu queria trazer aqui para um foco aqui. Hoje em dia, essa parte da mudança, dessa questão da mudança, ela é tão presente nas empresas e ela se dá numa velocidade tão grande que as empresas elas têm que estar o tempo todo preparadas, né? ou estar em constante mudança para que elas não percam o compasso com o mercado, para que elas não percam a relevância delas no mercado que elas estão atuando. Então, eu entendo que para essa gestão de mudança, o principal é ter pessoas que tenham essa capacidade de entender que mudar faz parte do negócio, qualquer que seja o negócio. O tempo todo você vai estar mudando. Então, se as empresas não tiverem esse pensamento, se os empresários, se os diretores não tiverem esse pensamento, a empresa deles vai acabar perdendo esse compasso da história, perdendo a relevância dela no mercado que ela atua. Mais cedo ou mais tarde, pode ser que o mercado dela ela tenha uma velocidade menor dos acontecimentos, mas mesmo assim, uma hora ela vai ficar para trás se ela não estiver atenta à mudança. E por conta dessa velocidade da mudança, e aí eu coloco aqui um outro tema, que são as metodologias ágeis, que você precisa lançar mão dessas metodologias para poder dar vazão a essas mudanças na velocidade que o mercado exige ou que as dores da empresa exigem. E aí, Renato, eu devolvo a palavra para você falar um pouquinho aí sobre qual é o papel das metodologias ágeis, né, na gestão da mudança, o que é que as pessoas precisam estar atentas e como poder lançar a mão delas. Bem, vamos lá. Eu entendo assim que, veja, o método, seja ele qual for, para começar a minha resposta, eu acho que o método, seja lá qual for, é importante, né? Mas mais importante do que o método são as pessoas. As pessoas entregam projetos, as pessoas que realizam, de fato, a mudança, tá? Então, eu diria que a gente trabalhar as pessoas com um método que atenda aquela necessidade da empresa é fundamental. E aí, voltando para a tua pergunta sobre a metodologia, né? Eu queria colocar uma coisa que eu até anotei aqui para não esquecer, que tem uma definição muito legal para a gente entender o que é agilidade, né? Para a gente definir qual método é melhor, o papel da metodologia ágil nisso tudo, a gente precisa entender o que é agilidade, né? Porque a gente muitas vezes confunde
que agilidade é um método. Agilidade não é um método. Existem métodos para suportar a sua agilidade, né? Mas agilidade é a sua forma de fazer e de, principalmente, reagir mais rápido, né? E aí tem uma definição que eu acho muito legal sobre isso, que é da Agile Shift, né? Que é um padrão da Shellos, não sei se vocês conhecem, mas eles dizem assim, que agilidade é a capacidade de uma organização se mover e se adaptar rapidamente em respostas às mudanças nas necessidades do cliente e do mercado. Então, antes de você definir um método, você precisa entender aquilo que você falou agora há pouco, né? Entender a necessidade da mudança. Para eu entender a necessidade da mudança, traz à tona cada vez mais forte a necessidade de entender o seu negócio e levantar dados a respeito do seu negócio, né? Então, ter esses dados na mão para poder tomar respostas mais rápidas. Diga assim, é pegar um feedback, ter um feedback rápido e agir rápido sobre isso, né? E aí eu acho que, para suportar tudo isso, tem vários métodos legais, e aí eu acho, sim, o papel da metodologia ágil é fundamental nisso aí, para transformar, e aí, desculpa desmistificar, assim, e eu falo muito disso, né, de que não é que independente da metodologia, é você ter algo que mitigue a chance de você errar. O método ele tem que ser usado para isso, para mitigar a chance de você usar. Então, não adianta, por exemplo, eu definir, por exemplo, uma metodologia do Scrum, a metodologia Scrum, para atacar os projetos que vão ser trazidos por essas mudanças que a gente está falando aqui, se eu não trabalhar fortemente a maturidade da empresa para suportar essa metodologia, né? Então veja, eu queria só... o método é fundamental, mas eu não queria tirar a responsabilidade, e eu diria que é assim. Eu costumo dizer assim, Ronaldo, que o método nunca pode ser ator principal. O método tem que ser coadjuvante, sem tirar a importância dele, porque o ator principal são as pessoas. São as pessoas. O método ele deve servir para mitigar a nossa chance de falhar, né? Pegando a carona, Renato, só desculpa te atrapalhar, mas claro, assim, pegando a carona na tua fala, né, é aquela questão de que mais importante do que a resposta é você saber fazer as perguntas, porque diante disso você vai conseguir as respostas que você precisa, né? Exatamente. Marcelo, e você? Qual é a tua posição em relação às metodologias ágeis na gestão da mudança? Eu aproveito o gancho também que vocês falaram, né? Nossa Senhora. Renato foi muito assertivo em tudo que ele falou, bem. O que eu vejo? Primeiro, a direção é mais importante que a velocidade. Isso é fato. Para onde a minha organização pretende ir? Onde eu estou, aonde eu preciso chegar? Essas são duas respostas básicas para que aí a gente possa traçar um caminho, né, adequado. Bom, enfim, então, tanta coisa bacana que o Renato falou aí que eu fico empolgadíssimo. Um outro ponto também que é importantíssimo em relação a quando a gente vai falar de método ou metodologia, né, é saber que, culturalmente falando, precisamos nos adaptar à empresa, né? Não adianta eu chegar e dizer que na empresa de Renato eu vou utilizar a metodologia WCM, ela é a melhor para a sua empresa. Ou na empresa do Ronaldo, dizer, Ronaldo, eu vou utilizar a metodologia Lean Six Sigma na sua empresa, é a melhor metodologia que tem. Não tem isso, né? Por isso que é importante ter essa resposta, onde eu estou, onde eu preciso chegar. Daí nós traçamos um caminho. Um outro ponto importante que Renato abordou muito bem aí, é de extrema importância apoio top-down, não é? Se não temos o apoio da alta gestão, tudo fica um pouco mais difícil, né? Mas a real transformação, e aí reforçando, né, o que o Renato falou sobre pessoas, a real transformação se dá invertida, né, que nós falamos, ou seja, bottom-up, de baixo para cima, ou seja, quem vai fazer o negócio acontecer, meu amigo, são as pessoas que estão envolvidas naquele processo, naquele setor, naquela área. Então, a metodologia é importante, por quê? Porque vai nos nortear, ou seja, ela que vai
desdobrar esse caminho de onde estamos até onde pretendemos chegar, mas sem as pessoas isso aí não é, vamos dizer assim, viável, né? Você não consegue atingir o seu objetivo sozinho. Então, o método que eu enxergo, né, como importante nesse caso é só como direcionador, né? A direção é mais importante que a velocidade, tá? Mas as pessoas concordam completamente, 100% com vocês aí, são de extrema importância, não tem como argumentar de outra forma. Sabe uma coisa, desculpa, Ronaldo, sabe uma coisa legal que eu lembrei agora aqui, que eu sempre também falo, mas lembrei porque o Marcelo comentou isso, e que remete ao tema principal aqui da nossa conversa, é que agilidade não é sobre velocidade. Agilidade é sobre a adaptação à mudança. É como você se adapta à mudança, né? E eu diria que o grande erro das empresas, quando escolhem implantar, por exemplo, uma metodologia ágil, é não entender isso, né? Porque, por exemplo, se eu lhe vendo que eu sou uma empresa de consultoria em gerenciamento de projetos, se eu lhe vendo que eu vou implantar uma metodologia ágil na sua empresa e lhe digo e faço você entender de que com isso você vai ser mais veloz, quando eu começar a implantar, você acaba com o meu contrato, porque você vai ver que não é isso, porque você não vai sentir esse valor. Então, você precisa entender, a empresa precisa entender. E aí, a empresa que eu falo não é só presidente, não é só diretoria, porque é para onde a gente vende, né? A gente geralmente vende para eles, mas esquece que quem faz a transformação, como o Marcelo falou, é a turminha que está aqui embaixo, né? Então, a empresa precisa entender que ela tem que ter a mentalidade, é o mindset que você falou, Naldi, agilidade é adaptação à mudança e não velocidade. Eu costumo dizer assim, ó, não adianta de nada ter um método ágil se eu tenho pessoas lerdas. Né? E aí o que é pessoa lerda? É aquela pessoa lenta, devagar? Não, é aquela pessoa que não se adapta rápido à mudança. É aquela pessoa que quando tem um problema, em vez de atacar o problema, vai procurar um culpado antes de tratar o problema, né? Passa 2 dias ali remoendo um assunto em vez de ir lá e atacar e resolver o problema, né? Eu vejo essa questão da metodologia ágil, hoje virou quase que uma moda, quase que uma questão recorrente que você precisa ter, que você precisa ter. Eu acredito que a empresa, ela precisa conhecer as metodologias ágeis para ela poder entender qual delas se adapta melhor à sua cultura, à sua capacidade de mudança, para poder ela tirar proveito da metodologia e não achar que a metodologia vai resolver todos os problemas dela. A metodologia, como você falou, Renato, é meio, ela é canal, ela não é em si o fim, ela é um meio. Então, as pessoas precisam ter essa compreensão. Agora, é fundamental que se conheçam as metodologias para poder ter a capacidade de entender qual a melhor se adapta, qual a que vai trazer mais resultados para a sua organização. Então, eu vejo que as metodologias ágeis, elas têm esse papel dentro da gestão da mudança. E também parto aqui do princípio de que são as pessoas. Uma das mudanças hoje mais comentada no mercado é a transformação digital, que muita gente acha que é sobre tecnologia, e quando na realidade é sobre pessoas, certo? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque às vezes as empresas deixam de fazer as mudanças necessárias por acharem que não tem o dinheiro, a capacidade de investimento que é exigida para ter determinadas tecnologias. E, na realidade, elas precisam de atitudes e de conhecimento para poder fazer as mudanças que elas precisam. A gente já falou aqui um pouco sobre a questão dos diretores, da gestão, mas, de uma maneira mais profunda, a gente vai falar agora um pouco sobre o papel da liderança na questão da mudança. Né? E eu vou começar aqui falando para passar a palavra para vocês, tá certo? Então, eu entendo que o líder, né, dentro de uma perspectiva, de uma gestão de mudança, primeiro de tudo, ele precisa preparar a equipe dele para atuar num ambiente de constante mudança.
Essa preparação, ela começa desde o momento em que você vai montar a sua equipe, fazendo a seleção das pessoas que, quando você junta numa equipe, elas possam gerar uma sinergia e uma capacidade de realização, para que elas possam ter essa capacidade de adaptação, de resolver problemas, que é uma das soft skills hoje mais solicitadas, mais necessárias dentro das empresas. Então, isto é fundamental para que as empresas possam atender a essa demanda de mercado. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente possa fazer essa compreensão de que o líder, ele começa no momento em que ele seleciona, que ele monta a equipe dele, ele continua isso com a forma que ele gerencia, dando espaço para a experimentação, para que as pessoas possam testar meios, testar caminhos e possibilidades, que as pessoas possam fazer perguntas, inquirir sobre problemas que apareçam dentro da organização e que não culpe, né? E que não puna as pessoas quando elas cometem algum erro buscando soluções para problemas que existam dentro da empresa. Então, há essa perspectiva, né, dentro do que seria o papel da liderança nesse universo, ok? Marcelo, papel dos líderes na gestão da mudança. Bom, tema muito polêmico, né? Mais simples de se entender. Vamos lá. Líder hoje ele mudou um pouco em relação a algum tempo atrás, né? A questão da percepção do líder, né? Eu acredito que há 10 anos atrás eu escuto muita história do meu pai. Meu pai ele foi, durante muito tempo, gestor de um grande grupo calçadista, né? Multinacional, que ainda hoje está no mercado. E ele me conta umas histórias aí meio bem sinistras, vamos dizer assim. Mas acredito que bem comum da época. Então, resumindo, eu vejo que há algum tempo atrás, né, a liderança ela tinha uma visão, né, de chefia, né? Enxergava-se um líder, aquela pessoa, aquela persona que tomava frente de tudo, né? Que conduzia um time assumindo todas as responsabilidades, né? E mudou de um tempo para cá, de 5 anos para cá, né? Mudou completamente. Qual que é o principal papel de um líder hoje? É formar mais líderes, é compartilhar responsabilidades, assumir os resultados, sim, né? Mas compartilhar com seu time e desenvolver pessoas. Então, antes, o que se tinha um símbolo de poder, né? Que era o chefe, né? Hoje você tem uma pessoa que vai te ajudar, ou seja, vai colocar a mão na massa com você para atingir os resultados, né? O famoso hands-on, mão na massa. Então, eu acredito, tenho certeza que o principal papel da liderança hoje é formar mais líderes, criar sucessores, né? Isso vai garantir para a empresa, né, a continuidade nos bons resultados, né? Vai perpetuar bons resultados, né? Sem contar que vai contribuir com o crescimento das pessoas, né? O fator humano, que é de extrema importância, todos nós já falamos muito bem sobre isso. Então, o que eu vejo que falta ainda, né, de alguns líderes é entenderem, né, o quanto hoje as ditas soft skills, né, as habilidades subjetivas, estão sobrepondo as habilidades técnicas. Né? Nós contratamos, essa frase também é célebre, né, Batido? Nós contratamos as pessoas pelo currículo, né? Mas as pessoas se demitem ou não conseguem avançar, né, onde estão, né, pelas suas atitudes, ou seja, pelas suas habilidades. Então, o que alguns líderes não conseguiram enxergar é a importância disso, né, de equilibrar esses dois pontos. Um outro fator também que eu diria e destaco, né, em relação à liderança, é saber entender que as pessoas que estão abaixo, vamos dizer assim, né, sendo lideradas por ele, têm, né, a opção de escolher. Né? As pessoas podem escolher não querer tê-lo como líder.
As pessoas podem escolher não querer trabalhar mais nessa empresa que agora está adotando uma atitude diferente das pessoas, né? E, às vezes, a gente insiste demais e chega a ser uma falta de respeito. Mas aí eu diria que isso aí é um paternalismo, a linguagem mais comum da gente, não é verdade? Então, hoje, né, hoje eu diria que um ponto importantíssimo para as empresas é saber, né, equilibrar o paternalismo, né, e a performance das pessoas dentro da empresa. Se você não tiver esse equilíbrio, você tende a ser carrasco demais ou ser paizão demais. E os dois extremos não vai trazer bons resultados, nem para as pessoas, nem para a liderança, nem para os líderes e nem para a empresa. Então, eu sei que é um tema muito polêmico, se a gente for falar aqui, eu vou levar a noite inteira falando, mas a gente tem que obedecer o tempinho aqui, então eu passo a bola para Renato, para o Ronaldo aí, complementar e me ajudar nisso aí. Só antes de passar a bola para a Renata, eu queria aproveitar que você disse que as pessoas podem escolher trabalhar ou não com o líder, né? E existem pesquisas de mercado que dizem que um dos principais motivos dos pedidos de demissão é justamente as pessoas não aceitarem o estilo de liderança que está sendo colocado para elas. Então, os líderes são um dos principais motivos das pessoas trocarem de emprego. Renato. Eu diria que a gente nunca esteve num momento tão complicado para ser líder, né? Como está difícil ser líder hoje em dia, porque a gente está falando de mudança, né? A gente está falando de agilidade, de reagir rápido, né? Se eu preciso mudar, eu preciso inovar, né? Mas eu preciso inovar, mas eu preciso dar resultado também. E aí minha equipe tem que inovar, eu tenho que dar espaço para a minha equipe inovar, mas eu também tenho que tirar da minha equipe resultado, porque senão a empresa também não sobrevive, né? Então, veja, como é difícil. E somado a tudo isso, do líder ter que gerenciar essa balança, somado a tudo isso, ainda tem aqueles conflitos de gerações, né? Que você tem na sua equipe pessoas sêniores, né? A geração X, geração Y, tem baby boomers hoje também dentro da sua equipe. Então, esse conflito de geração hoje é muito forte. E aí, pegando essa turminha que está chegando agora, que essa turminha, ela entra, sim, com a mentalidade muito mais rápida, ela já entende a necessidade de agir rápido, de mudar rápido. E o líder, é fundamental o líder conseguir trabalhar com todas as pessoas, mas principalmente, o líder precisa trabalhar bem essa turma que está chegando agora para balancear isso aí, para que ele precisa ter espaço, sim, para inovar, mas ele ainda tem responsabilidade sobre as entregas. Ele ainda tem a responsabilidade sobre o resultado, né, da empresa. Então, veja, eu diria que hoje liderar está tão difícil por conta disso. A gente vem de uma cultura de que eu chamo até aquela cultura da produtividade, né, de resultado. A gente vem dessa cultura. E como é que a gente abre espaço para inovação dentro de uma cultura dessa, né? E aí é onde entra o papel do líder, saber tirar resultado das pessoas, mas dar espaço para ele inovar. E a inovação não pode tirar a responsabilidade deles de entregar. E aí eu diria que é o líder também assumir a responsabilidade das entregas e não apenas ficar delegando elas para os seus liderados, né? É assim, ó, você precisa formar a sua equipe. Para você formar a sua equipe, você tem que dar a chance dela errar. Mas dar a chance dela errar, você não pode se dar o direito de deixar de entregar. Então, o líder, por muitas vezes, eu escuto muita palestra sobre liderança e eu escuto muita palestra, turma dizendo isso, dizendo que o líder deve cada vez mais delegar, o líder deve cada vez mais deixar os seus liderados errar. Mas eu não escuto ninguém dizendo assim, ó, o líder ainda continua com a responsabilidade de entregar, né? O líder continua com a responsabilidade de entregar. Então, é aquele negócio, se ele ver que não vai dar tempo do seu liderado, que tem uma maturidade mais baixa, de entregar, ele tem que ir lá sim, botar a mão na massa e fazer. Cada vez mais a gente está tendo aqueles líderes almofadinhas, né? Que acha que eles não têm que colocar a mão na massa em nada, porque ele é estratégico, né? E aí, consultorias de liderança vendem muito isso. Você não pode estar na operação balela.
Líder que não entra na operação está sujeito ao fracasso. Porém, ele tem que entender que, mesmo assim, ele é estratégico. Eu costumo dizer uma coisa, Ronaldo, que é assim, ó, é um grande erro dos líderes é achar que os seus liderados têm que se adaptar a ele, enquanto que ele que tem que se adaptar aos seus liderados, porque a responsabilidade maior pelas entregas é dele, né? A responsabilidade maior pelo negócio é dele. Então, ele que tem que se adaptar aos seus liderados. Ele tem que tirar dos liderados. Ele não precisa ter todo mundo com o mesmo perfil dele. Ele precisa entender que tem perfis diferentes e ele tem que se adaptar a esses perfis, e não o contrário, né? E aí, só fechando, uma coisa interessante que vocês falaram aí, essa questão, né, de que por muitas vezes os liderados, e isso é verdade, né, a maioria dos desligamentos é em função do líder. É em função do líder. E aí eu costumo, nas minhas conversas, olhar pelos dois lados. Tem um lado que realmente a gente tem no mercado muitos líderes, né? Desculpa a palavra, eu costumo chamar aqueles imbecis de alta patente, né? E quando acerta, ele vai sozinho na sala do presidente. Quando erra, ele leva a equipe junto com ele, né? A gente tem muito no mercado isso ainda, né? Porém, a gente também tem muito dentro do mercado pessoas que estão entrando no mercado que querem ter um negócio perfeito, querem ter aquele céu de brigadeiro, que o líder atenda todas as expectativas, que a empresa atenda todas as suas expectativas, e desistem rápido, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer que é assim, ó, que no mercado tem muito líder bundão, desculpa a palavra, tá, Ronaldo? Tem muito líder bundão. E quem trabalha com líder bundão é bundinha. A decisão de trabalhar com esse tipo de líder é sua. Você tem que trabalhar para melhorar. Você tem que trabalhar sua política e sua posição para você poder agariar outros espaços, inclusive dentro da empresa que você trabalha, né? Faça bem tudo aquilo que lhe é delegado, inclusive coisas que você não gosta. As pessoas hoje estão muito assim de eu só quero fazer aquilo que eu gosto. Isso é uma balela. Eu não vou fazer sempre o que eu gosto, mas eu preciso fazer bem, inclusive aquilo que eu não gosto. Porque é só assim que eu consigo, por exemplo, que um outro líder de um outro departamento da minha organização me queira lá e eu saio debaixo desse líder que hoje eu não gosto, né? Mas só foi um pouco, por exemplo, fica um pouco de algumas coisas que eu falo em relação a isso, mas eu diria que, realmente, hoje está muito difícil ser líder por conta de todos esses conflitos que tem. E o papel principal, na minha visão, de um líder sobre todo esse desafio de mudança, sobre toda essa questão de mudar a forma das pessoas trabalharem, de conseguirem engajar as pessoas numa metodologia, o papel do líder é realmente fazer eles entenderem o propósito daquilo. Fazer entender que aquilo não é uma coisa que está sendo feita para atrapalhar a sua vida, e sim para melhorar a sua vida. Porque eu preciso mudar e preciso da minha equipe para ter condições na minha empresa que são legais para ele. Eu só consigo crescer dentro da minha empresa se minha empresa for bem. E a minha empresa só vai bem se eu conseguir me adaptar bem a essas mudanças, né? Então, acaba fechando um ciclo aí. E o papel fundamental do líder nisso aí é balancear. Dizer assim, ó, eu preciso ter espaço para inovar, porque senão a minha empresa vai fracassar, mas eu preciso também ainda continuar olhando para os resultados dela. Marcelo, quer fazer algum comentário em cima das palavras tão polêmicas de Renato? Eu falei, eu abri esse bloco falando, isso é muito polêmico, minha gente, é muito polêmico. Mas olha só, o que eu gostaria de complementar o amigo Renato. Hoje, né, vamos falar da situação atual. Nós temos um líder que precisa realmente pensar fora da caixa. Além de gerir tudo isso que foi colocado aqui, ele tem que gerir o emocional da equipe dele, né? Então, é aquela história, o cara tem que ser psicólogo. E é a mais pura verdade, né? Porque os índices mostram aí, né? As pessoas em depressão, enfim. Então, é preocupante, né? Mas tem um outro ponto importantíssimo que ele falou aí, que é a história do líder, né? TBC, né?
mais ou menos isso aí, é o TBC, é o tira a bunda da cadeira. Aproveitando a expressão que o Renato utilizou aí. O Taiichi Ohno, né, que é o pai do sistema Toyota de produção, ele dizia que a liderança ela precisa estar no Gemba, né? É um dos termos em japonês que quer dizer Gemba. Gemba quer dizer local onde a coisa acontece. Então, se você, como líder, não está no local aonde tem a agregação de valor, né, para o cliente, aonde você realmente vai focar nos resultados, como é que você vai gerir tudo isso? Através de uma sala, através de um gráfico, através de planilhas de Excel, né? Isso não existe. Então, muito bem colocado pelo Renato. Nós precisamos estar no Gemba, né? Ele dizia, inclusive, vá ver com seus pés. Ué, não se ver com os olhos? Não, não é nesse sentido. É nesse sentido que eu preciso que você vá lá onde acontece a coisa. Então, tem todos esses pontos, né, que é importante a gente comentar, falar, citar. Mas é história para a noite inteira, minha gente. Então, o que eu digo é que é um papel desafiador, né? Na maioria das vezes, né? É um papel que se assume aonde não se tem, né, tanta glória, não é? É um papel duro, pesado e que não é para qualquer um. E um outro ponto para finalizar é que eu acredito que para complicar mais ainda, né, as universidades não te preparam para isso. Ela não te prepara para essa batata quente que você vai enfrentar, não é? Que é toda essa gestão de resultados, gestão de conflitos, gestão de emoções, e você ali no centro disso tudo, sendo bombardeado a todo momento e tendo que entregar, como bem colocou o Renato. Ninguém nunca lembra disso, né, Renato? Então, você tem todo aquele papel bonito, né, de liderança, o nome bonito de liderança, mas no final das contas você é que tem que prestar conta, você é que tem que assumir, né, o protagonismo do resultado. Então, eu queria só complementar com isso aí, mas acredito que é muito polêmico isso, é muito assunto para a gente conversar. Só para fazer aqui uma arremate, né? Vocês falaram aí, né, que o líder precisa inovar e precisa entregar. Né? Vai ser, inclusive, tema de um dos nossos encontros aqui, né, desse quadro, né, que a gente está estreando aqui, que vai ser chamado de ambidestria organizacional, que é essa qualidade, né, esse talento que os gestores precisam fazer as entregas do dia a dia e, ao mesmo tempo, preparar a empresa para ela continuar relevante no futuro. Então, precisa ter essa capacidade. E um outro que também aí, o Marcelo falou, que é essa questão de você ser psicólogo. Então, hoje se fala muito de saúde emocional, né, das pessoas que precisam, os líderes precisam estar atentos a tudo isso. E vai ser também tema de um outro encontro que a gente vai ter aqui. Aproveito para dizer que esses encontros serão mensais, sempre com profissionais que possam vir somar sobre o tema debatido. Mas, para a gente aqui avançar, né, a gente vai agora falar um pouco sobre as tecnologias e o gerenciamento de projetos na gestão da mudança. Né? Como é que a gente entende isso, qual é o papel, quais são os pilares de sustentação de tudo isso nesse ambiente de mudança constante. Renato? Vamos lá. Eu entendo que a tecnologia tem que ser um suporte para a tomada de decisões rápidas, né? Então, eu falei lá no início de que para eu me adaptar à mudança, para eu agir rápido em relação a ela, eu preciso entender o meu negócio. E a tecnologia me ajuda bastante nisso. Montagem de relatórios, de ter dados para a tomada de decisão. Né? Então, hoje a gente tem tecnologias legais para isso. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, todos os meus clientes hoje acessam as informações de relatório através de um link, eles clicam e tem em tempo real as informações de seus projetos
dentro de um Power BI, né? Que alguns anos atrás a gente não tinha esse tipo. Então, veja, você ter ferramentas que lhe possibilite a tomada de decisão rápida. Isso falando de dados, falando de dados. Por outro lado, eu preciso transformar esses dados em ação. Para eu transformar esse dado em ação, eu preciso entender o que eu preciso fazer para melhorar, o que é que eu preciso fazer para mudar, né? E entendendo isso, eu vou transformar isso em projetos, né? Projetos transformar, eu costumo traduzir projetos com a transformação do desejo oriundo de um plano estratégico, de uma necessidade de mercado, de um pedido do presidente ou do cliente, né, em realidade, né, a materialização daquela sua vontade, do seu desejo, tá? E aí também usar a tecnologia dentro do seu projeto é fundamental, porque se eu tenho uma certeza, em projeto, é que ele vai dar errado. Eu acho que essa a maior certeza que eu tenho dentro do projeto é que ele vai dar errado. E o problema não é ele dar errado, porque melhor planejamento que você faça, alguma coisa vai lhe faltar. E aí você tem que corrigir rápido. E para você corrigir rápido, eu volto mais uma vez à tecnologia. A tecnologia lhe ajuda com dados sobre o seu projeto, que vai lhe possibilitar a tomar decisões rápidas. Hoje eu estava batendo um papo, eu estou aqui em São Paulo hoje com um projeto aqui, e aí eu estava no cliente aqui em São Paulo e conversando com um dos gerentes dele aqui, e eu falava sobre... Ele me perguntava sobre qual a melhor estratégia, por exemplo, para atacar riscos, né? Para atacar riscos. E aí eu lembrei disso agora porque vai muito em conta do que a gente está falando. Por quê? Porque eu respondi para ele assim, eu disse, a gente, para atacar risco, a gente precisa estar sempre 1, 2 ou 3 passos à frente do nosso momento atual. Porque eu preciso conhecer o que está lá na frente, o que vai vir lá da frente, para poder tomar a decisão agora, antes que dê errado lá na frente. Né? E aí ele fez uma pergunta assim para mim, Renato, isso é lindo, falar isso assim é bonito o discurso, mas como materializa isso? Como é que eu posso fazer isso de fato? E aí eu peguei e abri o cronograma dentro do Microsoft Project, eu estava com esse cronograma aberto na minha máquina, do projeto dele aqui, abri o cronograma, coloquei lá e mostrei, por exemplo, o caminho crítico do projeto no diagrama de redes. E eu disse, enquanto o projeto está aqui, eu tenho um recurso meu dedicado para fazer essas atividades aqui correr bem, porque eu extraio dali, eu não abro mão de um cronograma independente da metodologia. Então, tem um cronograma, inclusive, para planejar suas sprints. Então, eu extraio dali, e esse meu colaborador aqui, ele vai trabalhando a rotina do projeto diária, eu estou no caminho crítico, olhando o que é que vai acontecer daqui a 3 semanas, daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, e quais são os pontos que a gente tem que atacar já agora, senão vai dar errado lá na frente. Então, a tecnologia me ajuda com isso. Se não fosse a tecnologia, eu não conseguiria olhar para isso. Talvez até conseguisse, mas eu ia levar muito mais tempo do que eu levo, como eu mostrei para ele. Eu fiz agora, eu consigo ver, e mostrei imediatamente para ele. Então, eu acho que o papel da tecnologia, Ronaldo, serve para isso, para você ter respostas mais rápidas. Também não adianta eu ter tudo isso se minha atitude não for de tomar a resposta mais rápida. Né? Não adianta eu olhar um diagrama de rede e saber que daqui a 1 mês eu preciso ter energia definitiva ligada ao hospital, à construção do hospital, porque senão eu não tenho um elevador funcionando, senão eu não consigo instalar o equipamento. E não começar a trabalhar agora, porque senão eu não vou estar... Se eu não ver isso agora e não agir agora, esse 1 mês se transforma em 2 semanas, se transforma em 1 semana e se transforma em incêndio. Né? Se transforma em incêndio. Então, eu diria que o papel da tecnologia, e eu falei, tentei fechar um ciclo aqui, desde da análise do dado aqui para a tomada de decisão sobre o negócio, até a materialização de projetos, você vê que eu uso a tecnologia para me auxiliar a tomar a decisão mais rápida. Marcelo? Perfeito, Renato. Eu vou tentar equilibrar um pouco essa nossa conversa, tendo em vista que você já avançou bastante em relação ao tema.
concordo com você 100% em tudo isso. Eu vou trazer um pouco, então, da visão em relação ao quanto a tecnologia tem nos ajudado em relação à agilidade dos processos e um tema super atual, né? O quanto a tecnologia tem nos ajudado, né, a mitigar aquelas situações que vão nos trazer algum problema relacionado à proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, a bendita LGPD. Né? Então, hoje, processos que... vou trazer case de algumas empresas aqui que a gente passa, onde você coletava a assinatura de um cliente em um documento, ou na velha nota fiscal, quando você faz a entrega, hoje você consegue fazer tudo isso através dos mobile. Né? Então, veja o avanço, né, que a digitalização pode nos trazer. A segurança dessa informação. Aquele documento onde antes tinha teu endereço, todos os teus dados, né, que ficava na mão de um colaborador que ia entregar, ou, enfim, o portador, hoje ele vai direto para uma nuvem, né, um servidor onde tem toda aquela proteção, enfim. Então, eu acredito que a tecnologia é algo que é inevitável você não trabalhar com ela, não aceitá-la. Né? Mas mais importante é, como o Renato falou, é o que você vai fazer com ela, o que é que ela está te entregando de resultado. Então, eu queria trazer mais esse olhar, né, para o processo e alfinetar também a turma que está assistindo aqui, a importância de você estar sempre atento em relação à atualidade. Hoje, né, falando da LGPD. Ouvindo vocês falarem aqui, né, eu vou pedir licença aqui a Renato, que é a nossa autoridade de gerenciamento de projetos, né? Mas eu gostaria um pouco, antes de falar que tecnologias, são diversas as tecnologias que o mercado disponibiliza. Eu acredito que toda pessoa, todo gestor, todo profissional, ele deva ter um conhecimento das tecnologias que o mercado disponibiliza, porque só assim ele vai poder ter a capacidade de entender que tipo de dores ele vai resolver com qual tecnologia. Primeiro ponto, eu acredito muito nisso. Segundo, com relação a gerenciamento de projeto, mudança, certo? Quanto mais complexa, quanto mais profunda, ela precisa de uma certa ordem, de uma certa forma dela ser executada. Você não pode achar que você vai fazer mudança de todo jeito, porque você vai acabar encarecendo muito esse processo de mudança, você vai acabar não conseguindo cumprir os prazos que você originalmente você idealizou para aquela mudança, e isso pode custar muito caro para a empresa. Então, o gerenciamento de projetos, quando você soma ele com as tecnologias, como o Renato bem colocou, ele dá essa agilidade, essa tempestividade de você poder resolver os problemas, de você mitigar esses caminhos, né? Esse de riscos que os projetos têm para você percorrer de uma maneira muito mais tranquila, muito mais orgânica, que vai te dar uma certa segurança. Porque vocês sabem que a questão de gerir projetos é um dos elementos mais complexos, como o Renato falou. Ele nasce já com a predisposição de não dar certo. E isso é uma realidade, e a gente tem visto que, com o advento da tecnologia, isso tem melhorado um pouco, mas, mesmo assim, o número de projetos que não são bem-sucedidos são imensos. Até porque, muitas vezes, você idealiza um projeto sem saber exatamente o que é que ele vai te entregar no final. E aí, quando você chega lá no final, ele te entrega algo que não era exatamente o que você queria, ou te entrega algo dentro ou fora de um prazo que já não é mais aquilo que te serve como solução para o teu problema. Então, você ter pessoas na sua equipe, na sua empresa, capazes de gerenciar projetos é fundamental se você quer ter uma organização que esteja alinhada com a mudança, que seja uma organização em constante mudança, como o mercado hoje ele exige que as empresas sejam. Se você quer ter um setor
dentro da sua empresa, se aquela área que você gerencia, que seja uma área que esteja em constante mudança, você tem que ter os conceitos e a capacidade de gerenciar projetos. Então, eu vejo a tecnologia e o gerenciamento do projeto dentro dessa questão de gestão de mudança com essas nuances. Mas aí eu deixo aí para vocês as considerações finais para a gente poder encaminhar para o encerramento. Renato? Ronaldo, antes de fazer a consideração final, só um comentário sobre isso que você falou, que eu acho interessante, né? Que você precisa, eu acho que abri minha fala lá atrás, dizendo assim, né, que as empresas precisam entender que mudança tem que fazer parte da sua rotina. Projetos é do mesmo jeito. Tem que estar na rotina de um projeto, tem que estar na rotina do gerenciamento de projeto, a mudança, porque vai ocorrer. O que eu falei, se eu tenho uma certeza que dentro do projeto é que alguma coisa vai dar errado. Então, como atacar isso tem que estar planejado. Eu tenho que entender quais são os passos que eu tenho que percorrer. E aí, por outro lado, eu costumo dizer que eu não posso ter uma burocracia muito grande nisso também, porque por muitas vezes a mudança é positiva. A mudança é positiva. Então, eu tenho que dar espaço para que realmente essas mudanças cheguem. Tá? Para que realmente essas mudanças cheguem. Eu costumo dar o exemplo daquela tragédia que teve do avião da Chapecoense. A decisão do piloto de não informar pane seca foi detrimento à lei que era tão pesada, se ele dissesse isso, eu estou com pane seca, que ele sabia que a empresa dele ia quebrar. E ele tomou a decisão de não informar, e caiu o avião, e matou muitas pessoas. Então, é a mesma coisa aqui para a mudança. Você precisa ter um processo legal para controlar sua mudança, mas ter cuidado para não burocratizar demais, para que as pessoas tenham medo de enfrentar as mudanças, né? E aí, só para concluir aqui, e já agradecendo esse momento aqui, foi uma honra, aprendi demais com vocês, espero ter contribuído, estou aberto e me convidem mais vezes, porque eu adoro esses momentos aqui, tá? Mas só para fazer um fechamento, eu queria, como conclusão, voltar lá no início, dizendo assim, ó, a gente precisa entender que as empresas precisam estar preparadas. A gente precisa entender que a agilidade não é sobre velocidade, é sobre adaptação à mudança. A gente precisa entender que um líder precisa ser líder na hora que tem que ser líder e assumir responsabilidades, né? E a gente precisa entender que, hoje em dia, a gente não pode fechar os olhos para a tecnologia e olhar para elas para tirar proveito delas e não necessariamente para dizer que tem elas na empresa, né? Não necessariamente para dizer que tem elas na empresa. A gente costuma, por muitas vezes, comprar tecnologia antes de entender qual é a nossa necessidade. A gente fica com a tecnologia rodando que não lhe atende. Então, entenda sua necessidade e vai daí e procurar o que você precisa. E só para encerrar, eu gostaria de terminar com uma grande crença que eu tenho, que a gente vai chegar nisso, que é maturidade das pessoas. Não é sobre método, é sobre pessoas, né? Eu dizia, há uns anos atrás, eu dizia assim, ó, não existe um método pronto para eu colocar Ctrl+C, Ctrl+V nas empresas. Eu preciso dar o remédio que a empresa precisa, eu já mudei isso. Hoje eu não preciso de método, eu preciso de pessoas maduras, que andem com uma caixa de ferramenta do lado, que diga assim, ó, para dentro aqui do meu projeto, se eu usar o WCM, vai ser show de bola. Se eu usar o Lean Six Sigma aqui, ó, dentro desses meus projetos, é isso que vai me dar o resultado. Se eu usar um Scrum, é esse que vai me dar um resultado. Se eu usar PMBOK, é esse que vai me dar o resultado. E se eu misturar tudo, é esse que vai me dar o resultado. Então, mais uma vez, não é sobre método, é sobre as pessoas. Obrigado, Renato. Marcelo, 3 minutinhos aí para você, que a gente já está indo para a conclusão aqui do tempo. Desculpa, Fechamento Marcelo. Chave de ouro, meu amigo. Ronaldo, obrigado mais uma vez pelo convite. Renato, foi uma satisfação estar aqui com você a primeira vez. Espero que tenhamos mais encontros também. Estou à disposição de vocês. Ronaldo sabe disso, você fique sabendo agora, né? E, assim, eu acho que a espécie que sobrevive é a que melhor se adapta, né, à situação. Então, fica aí essa dica, né? Reforço que as universidades não preparam as pessoas para esse tipo de atitude, para esse tipo de condução, vamos dizer assim, né, de gerenciamento, né?
Aproveito também o espaço, se você me permite, para dizer que nós estamos aí com a segunda turma já, a primeira um sucesso, já está rodando, mas a segunda turma de uma pós-graduação, a primeira aqui na região Nordeste, reconhecida pelo MEC em gestão enxuta e habilidades subjetivas, MBA em Management e Soft Skills, reconhecido pelo MEC, onde quem participar dessa formação vai aprender de sistema Toyota de produção, vai aprender de WCM, vai aprender de Lean Six Sigma, além das soft skills. Um time muito bacana, um time de São Paulo, grandes profissionais, enfim. Então, eu agradeço a oportunidade e que o desafio é grande, mas que bom que temos desafio, né? Isso, para a gente aqui que estamos aqui nesse debate, sabemos muito bem disso. Isso nos mantém vivo, né? Então, desde a primeira vez que eu conversei com você, Ronaldo, eu deixei isso muito claro. Como a gente ama o que faz, esse tipo de problemas, de oportunidades, nos mantém vivo no mercado. Então, desejo sucesso aos amigos e estarei sempre à disposição de vocês. Gente, muitíssimo obrigado, né? Também aí, já que todo mundo fez um fechamento, vou também aqui fazer um fechamento do tema, né? Que eu entendo que a gestão da mudança é uma realidade do nosso tempo, a velocidade que o ciclo de inovação, né, tem imposto às empresas, exigem que todas elas sejam empresas vocacionadas para a mudança. Então, precisamos da mudança o tempo todo, todos os profissionais precisam entender isso, mudar a sua forma de pensar, montar equipes que sejam capazes de se adaptar a todas essas mudanças. E como foi consenso entre todos nós aqui, não é sobre tecnologia, não é sobre métodos, é sobre pessoas. São pessoas que promovem todas as mudanças necessárias. Assim, eu concluo agradecendo aí de forma muito efusiva, né, a contribuição de Marcelo Santos, de Renato Beltrão, pessoas que eu tenho uma grande estima e admiração, e fico muito feliz de terem contribuído aqui conosco nesse bate-papo, né, praticamente uma aula sobre gestão de mudança, para que todos possam aproveitar e usufruir dessas reflexões que nós trouxemos aqui. Muitíssimo obrigado a todos e boa noite. Sejam sempre bem-vindos aqui ao canal.